Mais um episódio do What If foi finalmente lançado. Tivemos hoje o lançamento do episódio 6, né, que é o que aconteceria se o Killmonger tivesse resgatado Tony Stark. E vou te dizer que eu acho que depois desse episódio eu gostei ainda mais desse vilão, do Killmonger. Quando saiu o filme do Pantera Negra, né, eu já tinha gostado dele porque ele é um vilão que tem assim uma ótima motivação. Quer dizer, embora a motivação dele seja boa, os meios que ele utiliza para isso não são nada legais, mas lá no fundo a motivação dele é interessante e isso fez dele um vilão muito bacana na época. Aquele vilão que você entende o lado dele, mesmo que você não concorde. E agora, com esse novo episódio do Arif, nós vemos que a motivação dele poderia ser mais bem trabalhada se ele tivesse planejado melhor como ele chegaria até Wakanda, e foi justamente isso que nós vimos aqui. Se ele tivesse que fazer a mesma coisa que ele fez lá no filme, né, de conseguir o trono de Wakanda, só que de uma forma bem mais planejada. E para isso, nós retomamos lá os eventos de Homem de Ferro 1 e vemos o que aconteceria se o Killmonger, né, tivesse salvado o Tony Stark. E a partir daí nós temos diversas diferenças no universo Marvel em si. Primeira coisa, não existe o Homem de Ferro, porque o Tony Stark ele foi salvo, ele não foi lá para as cavernas, né, trabalhar para os Dez Anéis que não tem nada a ver com o novo filme do Shang-Chi, que inclusive foi comentado aqui no canal, mas aqueles Dez Anéis que apareceram antigamente, né, apareciam, né, antigamente no universo da Marvel. E como o Tony Stark não foi para a caverna, ele não construiu a sua primeira armadura, não fez aquela versão miniaturizada do reator Arc e por consequência não existiu o Homem de Ferro, o que já é também bem interessante porque a própria consequência do que o Killmonger fez acabou afetando a existência do Homem de Ferro e talvez até mesmo a existência dos Vingadores um pouco mais para frente. E, cara, esse episódio foi muito legal porque ele foi revisitando todas essas questões do universo Marvel, ao mesmo tempo que ele foi trabalhando melhor essa questão do plano do próprio Eric Stevens, né, o Killmonger. Então, nós vemos aqui que ele é um cara extremamente inteligente, um cara extremamente habilidoso em questões militares, ele é um cara extremamente manipulador. No filme, ele já tinha utilizado um pouco dessa questão de manipulação para chegar onde ele queria chegar, mas aqui a gente vê ele manipulando todo mundo, manipulando o exército americano, manipulando o povo de Wakanda, manipulando o próprio Tony Stark, manipulando o Ulysses Klaue. Ele manipula todo mundo para chegar onde ele quer e é interessante ver que ele consegue. É claro que ali no final existe uma certa questão que fica meio aberta, né? Quando ele consegue se transformar no Pantera Negra de fato, mas é interessante ver como ele conseguiu atingir o seu objetivo de ser o Pantera Negra, ser ali meio que o novo rei de Wakanda, de uma forma muito mais bem estruturada do que no próprio filme do Pantera Negra. É interessante também ver o projeto Libertador, que ele meio que desenvolve com a ajuda do Tony Stark, utilizando o Vibranium e não um reator arc miniaturizado, porque aqui a tecnologia em miniatura, né, do reator arc não existe, então ele utiliza Vibranium para isso. É legal que tem uma referência lá de Gundam. Eles falam, né, que eles estão construindo ali novos Gundams e tudo mais. E, inclusive, por coincidência, eu tô com um encarte de Gundam aqui em cima da minha mesa, porque eu tenho que colar uns adesivos que eu acabei de derrubar no chão numa figura nova que eu tenho aqui. Enfim, tem essa referência de Gundam, e sempre que falam de Gundam eu adoro. E, cara, o episódio é bem legal. Nós temos ali a morte do Rhodes, temos o Tony Stark tentando é, se vingar pela morte do Rhodes que foi feita pelo Killmonger, e daí a gente vê como que isso vai se desenrolar. Nós temos uma questão ali da Shuri se aliando à própria Pepper Potts para conseguir impedir o Killmonger ali no final, né, depois que ele já atingiu de fato seus objetivos. E é uma pena que o episódio acabe ali, porque seria muito legal ver o que aconteceria a partir daquele ponto, né? O Killmonger conseguiu se tornar o rei de Wakanda, o novo Pantera Negra. E aí, o que vai acontecer depois disso? Porque ele fez tanta coisa no episódio, manipulou tanta gente para chegar onde ele queria, que seria muito legal ver o que aconteceria depois, como ele manteria o poder, se ele continuaria, né, conseguindo manipular as pessoas, ou se
isso ia meio que ruindo aos poucos, então isso seria muito legal de ser trabalhado. É uma pena que o What If, né, sejam episódios curtos. Acho que o maior defeito da série é que os episódios sejam muito pequenos e quando eles estão começando a engrenar, eles acabem. Mas de qualquer forma, a proposta da série é fazer uma brincadeira, né, com o universo Marvel e não se estender muito nisso. É claro que alguns episódios têm ali algumas coisas, né, que talvez voltem no futuro. A gente já conversou sobre isso aqui no canal, né, sobre os Guardiões do Multiverso, e talvez essa questão da Shuri e da Pepper volte aí a aparecer. Se, obviamente, né, esses personagens forem ser resgatados, né, e forem ser trabalhados ali de uma forma mais coesa para fazer essa equipe de Guardiões multiversais, que a gente ainda não sabe se vai acontecer, mas a gente gosta de teorizar. Agora eu quero saber o que você achou desse episódio. Eu gostei bastante, achei que foi um episódio bem legal. Ele fez aquela brincadeirinha de, sim, de mudar uma coisinha no passado e isso ir se desdobrando, então isso foi muito bacana. Quero saber o que você achou, comenta lá embaixo que a gente conversa mais. E se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse, todas as quartas-feiras de manhã, e também outros vídeos sobre séries, filmes e qualquer coisa que eu esteja assistindo. Enfim, minha gente, esse aqui foi mais um Soco Foguete. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.